Boa noite, meus irmãos. Feliz de estarmos juntos novamente. Vamos continuar estudando, dando graças a Deus pela possibilidade do estudo e agradecendo sempre por estarmos reunidos mais uma vez. Vamos hoje estudar o livro da coleção Fonte Viva e vamos estudar o primeiro, que é o Fonte Viva, ditado por Emmanuel, Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. O nome da lição é No Culto à Prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4, 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. Somos energia. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese, na subida. Repetindo esse parágrafo. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Somos nós que criamos tudo que vem para nós. A nossa energia se junta à energia que se aproxima de nós. No caso, aqui Emmanuel citou no começo a árvore que nos lança-nos a matéria sutil das próprias emanações, essas energias agradáveis ou destrutivas no círculo pessoal em que nos movimentamos, que são forças criativas ou destrutivas, quer dizer, todas as energias que estão em nós, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, onde nós nos movimentamos, não é? E então ele diz, a fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com nossas concepções, ou seja, com aquilo que nós criamos. Criamos aonde? Nos nossos pensamentos. Recolhe-te, ou então nossas ações. Com nossas ações que a gente pensa antes de agir. Portanto, tudo vem do pensamento. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Ao se expandir. Para que não elevemos com todos os elementos de nossa órbita, para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. Não existe outro recurso, Emmanuel nos diz. A oração é que nos eleva
nos eleva com todos os elementos de nossa órbita. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os Atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Sobre a oração, nós temos em Kardec o capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 26, em que ele pedi e obtereis, 26 não, 27, pedi e obtereis, quando ele fala das qualidades da prece. É importante a gente ler isso, porque complementa o nosso estudo. Entendeu? Então, Jesus fala sobre uma parábola que ele menciona e Kardec começa dizendo assim. Ele já colocando a parábola, quando Jesus diz: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, mas fazem como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Está em Mateus 6, 5 e 8. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. Então é a parábola do fariseu e do publicano, que Kardec transcreve aqui. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano que estava ao lado. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado. E o outro, não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será humilhado. E aquele que se humilha, não. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Diz Lucas 18, 9 e 14. Essa é a parábola que Jesus nos fala a respeito exatamente dos fariseus e dos publicanos, porque os fariseus eram os homens que dominavam no sinédrio e eram os da alta classe da sociedade. E os publicanos, ao contrário, eram os homens que também tinham dinheiro, porque eles eram cobradores de impostos e exatamente cobravam impostos também dos fariseus, daqueles de alta classe que não queriam pagar nada e pagavam muito, e pagavam aos publicanos. Então eles detestavam os publicanos, então eles diziam que os publicanos eram ladrões.
E os fariseus, por sua vez, é que exatamente eram os egoístas, porque eles deixavam vir para fora todo o egoísmo que existia neles. Eles simplesmente só pensavam neles e diziam: eu não sou como este que é ladrão. Ele é que era bom, o outro não era. E ele falava com Deus como se ele fosse uma pessoa, um ser muito privilegiado e muito bom. Então, ele rebaixava o outro e se elevava. Quando Jesus diz que aquele que se eleva será rebaixado. E era exatamente o que os fariseus faziam. Na verdade, nós temos ainda a parábola no mesmo sentido no livro de Caibar Schutel, que ele fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, que ele diz assim: quis o mestre mostrar que o orgulho de seita, o orgulho de classe, o orgulho de família, o orgulho pessoal, finalmente, o orgulho em suas múltiplas formas, é mais prejudicial à salvação do que mesmo o publicanismo, como o concebiam os fariseus. Ainda mais, quis demonstrar que no publicano, com todos os seus senões, ainda se encontrava um gesto de humildade, o que não acontecia no fariseu. O publicano conhece os seus defeitos. Sabe que é pecador. Nem ousa levantar os olhos para o céu. Limita-se a bater no peito e dizer: ó Deus, sê propício a mim, pecador que sou. Enquanto o fariseu reconhece em si somente qualidades boas, e a sua prece é uma acusação aos outros, até o pobre publicano que lá estava rogando ao Senhor o perdão de suas faltas. O orgulho é um dragão devorador que destrói todas as qualidades do espírito, enquanto a humildade, ao olhar de Deus, nos eleva à dignidade dos justos. O orgulho é um dragão devorador que destrói todas as qualidades do espírito, enquanto a humildade, ao olhar de Deus, nos eleva à dignidade dos justos. Vale mais ser publicano e miserável do que fariseu coberto de ouro e de pedras preciosas. Exatamente. É o que Emmanuel nos fala na oração, dizendo, que a oração nos eleva e nos coloca perto de Deus quando nós oramos do fundo do nosso coração, quando nós damos aquela vibração para o nosso interior, para o nosso coração e nos mostramos entregues, nós nos colocamos totalmente entregues à vontade de Deus. E Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas nós temos que ter a humildade de pedir. Porque nós sabemos que muitos dizem assim: por que eu preciso orar, preciso pedir, se Deus sabe tudo que eu preciso? Se Deus sabe de tudo que eu preciso, eu não tenho necessidade de pedir. Não é verdade. Não é verdade. Deus sabe de tudo o que nós precisamos, isso sim. Porém, é preciso que tenhamos a humildade de pedir e saber pedir, porque o pedido também tem que saber ser feito. Como disse o cego de Jericó, quando Jesus perguntou: que queres que te faça? E ele diz: que eu veja. Só isso que ele disse. Mas ele disse tudo. Ele disse que queria enxergar, ele disse que queria ver. E viu, porque Jesus o curou imediatamente. E a gente sempre fala sobre o cego de Jericó, porque o exemplo dele é imenso. Ele diz 3 palavras, que eu veja. E, no entanto, ele conseguiu tudo. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, diz Emmanuel,
não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Os apóstolos, quando se entregaram definitivamente a Jesus, eles receberam no Pentecostes, quando eles se entregaram definitivamente a Jesus, todos os poderes que Jesus lhes passou para que eles pudessem fazer o que, pelo menos em parte, o que ele fazia: tratar dos doentes, curar aqueles que eram necessários ser curados. Enfim, eles passaram a ter essas possibilidades. Não ouvides, pois, diz Emmanuel, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Ore todos os dias. Ore sempre, meus irmãos, porque a oração nos eleva, como diz Emmanuel, e nos eleva nesse encontro que precisamos ter com os nossos guias e mentores espirituais, com Jesus, com o nosso eu interior, crescendo, nos elevando para termos a identificação daquilo que somos e daquilo que ainda podemos ser. Nós precisamos estar em vibração de amor para sabermos, em realidade, o que somos, o que ainda temos para ser, o que precisamos ser e o que já fomos antes e o que seremos amanhã. Fomos antes, somos hoje, seremos amanhã. Tudo sob a bênção de Deus, sob a vigilância de Jesus, nosso Mestre, e dos nossos anjos guardiães. Portanto, não vamos mais titubear, vamos orar sempre. E a oração não precisa ser longa, ela pode ser bem curta. Como disse Zé a Jesus, ele entrava na igreja, o Senhor, e não sabia orar. E dizia assim: Jesus, eu sou o Zé. E quando ele ficou doente, esteve no hospital, acamado, muito doente, e ele nunca recebia visita. Um dia, ele disse para a enfermeira: hoje eu recebi uma visita. E a enfermeira ficou surpresa. Uma visita, sim, uma visita. Foi Jesus que veio me ver. Jesus disse: Zé, eu sou Jesus. Ele contando à enfermeira. Então, ele orava assim: Jesus, eu sou o Zé. Isso é uma oração que um homem simples fazia. O que nós podemos fazer? O que nós que sabemos um pouco mais podemos fazer para orar ao nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos deu todo o poder de sermos bons. Sejamos bons, vamos servir, vamos orar. Graças a Deus.